Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, um espaço de muito bom bate-papo para o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, OSCs, ONGs, o nosso querido terceiro setor. Você que já nos acompanha já sabe, mas não custa nada lembrar, né? Primeiro setor é o governo, o segundo setor as empresas e o terceiro setor os movimentos sociais, os coletivos, as associações, organizações religiosas, as fundações, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre gentileza e generosidade. Nossa convidada, professora também da Escola Aberta do Terceiro Setor, Marina Peclivanes. Muito obrigada pela sua presença aqui, Marina. Que honra, Débora. É sempre uma alegria participar de tudo que acontece aqui nessa Escola Aberta do Terceiro Setor. Ficamos felizes com você aqui. E o pedido que eu sempre faço aos nossos convidados, inicialmente, é para que vocês se apresentem para o nosso público. Então, por favor. Bom, eu sou Marina Peclivanes, sou escritora, vamos por ordem de hierarquia do que a gente gosta de fazer, especialmente, então sou escritora de nascença, existe isso, então, escritora de nascença, tenho mais de 20 publicações em diversos segmentos, de literatura infantil, poesia, livros de negócios, livros de organização de citações. Sou sócia fundadora da Umbigo do Mundo, que é uma empresa de comunicação que trabalha com posicionamento de marca e cultura corporativa há 26 anos. Então, já temos uma trajetória nesse território. Também sou professora aqui na Escola Aberta, na ESPM, entre outras universidades, no segmento de relações com clientes, a visão sistêmica, encantamento e outros territórios. Alguns também já disciplina aqui na plataforma da Escola Aberta. E também sou idealizadora e cofundadora da primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade. Eu sempre faço aquele merchan já de começo, que é gentilezagenerosidade.org.br, onde as pessoas podem encontrar materiais, referências, metodologias, dinâmicas de desenvolvimento humano, testes, estudos, pesquisas, tudo para falar de 7 princípios que são muito especiais. Pauta dessa nossa conversa. E que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu vou pegar o gancho aqui da sua apresentação, e você falou muito sobre comunicação, né, tendo por base a comunicação. E vou puxar a sardinha para o terceiro setor, já que estamos no Conecta Terceiro Setor. Por favor, fala para a gente a importância da comunicação para o setor social. Eu diria que a importância da comunicação para a nossa existência como humanidade, né? A comunicação é o que nos faz transmitir para as pessoas quem somos, o que queremos, o que estamos disponibilizando e colocando em troca, essa circularidade das nossas relações. Eu diria que sem comunicação não tem negócio, já é um estágio bastante avançado para isso. Sem comunicação não tem convivência, não tem senso comunitário, não tem senso de colaboração. É o passo primeiro para a gente estabelecer, por intermédio de um código, pode ser um código. A gente fala muito da comunicação pensando em palavras, né, na linguagem, mas existem inúmeros formatos de comunicação. A comunicação se dá por um olhar, se dá por um sorriso, se dá por gestos, isso daqui, se dá por condutas. Então, tem várias formatações desse território da comunicação, que eu diria que, na teoria, ou academicamente, teoricamente, fundamentalmente, há muito estudo, muita base, tem inúmeros pensadores que já desenvolveram excelentes repertórios que servem, vamos pensar na sociologia ou nos estudos antropológicos, para entender como a gente se comunica, né? O porquê a gente se comunica, como a gente se comunica, quais são as melhores formas de comunicação. A mercadologia já há alguns anos se apropriou muito bem desse repertório para fazer comunicação e também vendas, né? Então, vender produtos, vender serviços. E o terceiro setor, também dentro desse território, nas suas trocas relacionais, tem cada vez mais aprendido com algumas dessas experiências, focadas em posicionamento, estruturação de narrativas, a contação de histórias, não naquele sentido, né? Vou te contar uma história, vou te enrolar com uma história, mas no sentido, deixa eu contar a minha história para que você possa conhecer quem eu sou. Eu diria que todo esse
repertório de falas, ou de gestos, ou de pensamentos, e desses estudos todos, parte de uma base muito simples, que é: a gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. Então, se você quer se tornar conhecido, e aí compactando muita teoria, muitos pensadores de uma forma bem compacta, é isso. Ninguém reconhece aquilo que não conhece. Se você quer ser reconhecido, se você quer ter visibilidade, se você quer que a sua reputação seja compreendida, né? Isso é um passo muito importante. Como a minha reputação vai ser entendida? Se isso não for comunicado, dificilmente alguém vai compreender. E traria até um sistema bem fácil de entender, didaticamente falando, que é: muitas vezes a gente se ilude achando que o que a gente fala é o que o outro vai entender. Não tem gente que fala assim: ah, mas eu disse, a pessoa que não entendeu. Eu disse isso. Como você não entendeu, Débora? Foi o que eu disse. Mas tem todo um circuito, e aí ajuda muito no entendimento, que é assim: uma coisa é estar no meu território, em que eu tenho controle do que eu penso, né? Eu tô pensando nisso, eu quero transmitir essa mensagem, mas está dentro do meu território. Quando isso sai do meu território, do meu ambiente, do meu pensamento, e vai para o seu espaço, vai para o ar, né? Tem um território que depois chega em você. Nessa passagem para as pessoas, imagine uma pessoa e imagine dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares, milhões de pessoas, quando a gente passa uma informação. Cada um vai, primeiro, pode receber ou não essa informação. Eu achei que eu falei, eu achei que você leu, né? Eu mandei um WhatsApp, eu achei que você leu, mas de repente você nem viu. Tem lá 2 tracinhos, você nem viu, passou o olho, mas você viu. A pessoa pode ter recebido a informação, mas ela pode não ter entendido. Receber uma coisa, entender a outra. A pessoa pode ter entendido, mas ela não deu valor nenhum para aquilo. Então ela entendeu, mas não fez sentido para ela. E a partir daí tem toda uma sequência, então ela deu valor, ela pode tomar uma iniciativa ou não. Também ela valorizou, mas ela também não fez nada com aquela informação. Por isso esse é um circuito extremamente sofisticado, complexo, que requer muita atenção no processo, requer muita recorrência, você tem que frequência, cobertura, né, que são expressões que no mercado da comunicação, vou chamar da comunicação publicitária, são técnicas já bastante incorporadas, mas que quando pensamos na comunicação para o terceiro setor, nesse olhar, precisam ser acolhidas para que a gente não se iluda. Acho que esse é o ponto, né? Não se iluda. Eu falei o que era, meu projeto é tão bonito, como é que a outra pessoa não entendeu? E eu vou usar uma palavra que você disse também, reputação. A comunicação, ela ajuda a manter uma boa reputação de uma organização. Rimou Vai, e é verdade. a comunicar. E aí cabe um ponto, né? A empresa precisa ter uma boa reputação para que essa comunicação valide, sustente essa reputação. Tem muita gente que comunica uma reputação que não tem, e aí você fica com, como dizer, com aquela visão. Eu não sei que termo poderia usar, não queria pegar nenhum da psiquiatria, mas fica uma sensação muito estranha, em que você promove ou você divulga uma inverdade sobre você. Então você cria todo aquele, né? Nós somos os melhores de alguma coisa. A comunicação, diz o ditado que o papel aceita tudo, né? O papel aceita, você pode até divulgar isso, mas isso precisa valer. Por outro lado, você pode ter uma alta reputação. Se você não comunica, a outra pessoa, né? As pessoas com quem você quer falar, elas não vão saber. Logo, eu diria que a comunicação, Débora, é um fator de responsabilidade. Se você quer se fazer entendido, se você quer se fazer conhecido, organize o seu repertório. Estude com quem você quer falar, porque as pessoas muitas vezes compreendem as informações de maneira distinta de acordo com seus repertórios. E se você usa terminologias, por exemplo, que são do mercado financeiro e que para uma captação dentro de um determinado território fariam todo sentido, quando você vai falar com a população toda para fazer uma campanha de doação, talvez as pessoas não compreendam, né? Não é dizer que status financeiro tem a ver com capacidade intelectual, porque definitivamente não tem, mas sim adequação de terminologias dentro de determinados territórios. São vocabulários diferentes, né? São vocabulários diferentes que você tem que adaptar ao seu público, né? Esse é o segredo. O recado que você quer passar é o mesmo, mas como você faz esse recado chegar com maior eficiência, da forma mais eficaz possível, para que você não perca energia, tempo, e muitas vezes, né, a gente fala em dinheiro, porque se você investe em comunicação, como é que você vai chegar na ponta perdendo o
o recurso investido, porque você não comunicou o que deveria ser comunicado, você gerou um ruído. Ao invés de trazer clareza, e essa é uma outra dificuldade, no momento que a gente vive, é tanta informação chegando ao mesmo tempo, é como se fosse a gente vive um bombardeio de notícias, são ações promocionais, são bombas de informação, né? E como é que você tria isso? Como é que você seleciona? Essa é a grande dificuldade. Alguns nomearam esse território de uma economia da atenção, né? E como você faz essa gestão para que você seja ouvido. É tão difícil. Fala-se muito em escutativa, né? Vamos fazer uma escutativa. Uma escutativa num mundo que grita, é tanta gente falando ao mesmo tempo, é uma polifonia, né? Vá, vá, vá. Como é que você seleciona? E aí é o segredo. Como é que você chega em alguém, conta algo, faz com que a pessoa preste atenção no que você tem a dizer. Aí também tem outro, né? Você tem 10 segundos para prender a atenção da pessoa. Então, aquele dedo de prosa que se falava antigamente, senta, conversa, discorre. Eu tenho conversado muito sobre isso, até no nosso Conversas da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, no programa lá no Observatório do Terceiro Setor, falando com jovens. E eu diria que chegar a alguma conclusão é difícil, mas talvez a gente esteja exigindo do nosso sistema relacional a mesma velocidade de processamento de uma máquina. A máquina processa os dados como uma pergunta para o chat GPT ou para o DeepSeek. Você lança a pergunta e em 10 segundos vem. Se ela é boa ou não, é outra coisa. Eu fiz uma pergunta sobre 1, 2 e veio escrito Deus no lugar de 2. Então podem acontecer coisas como essas, naquela velocidade, cruza muito bem os dados, devolve, mas muitas vezes com uma qualidade que não é a nossa formatação de atenção, de afeto, de carinho, de cuidado, né, num processo comunicacional. E acredito que a gente viva eu não sei se a palavra é exatamente um paradoxo, mas de um lado uma exigência de ser super atencioso, de ser cuidadoso, de ter uma escutativa, do outro uma série de informações que complicam no nosso dia parar para processar, para ouvir o outro, para ver o outro, para dar atenção para o outro. Fica uma cobrança econômica, socioeconômica de um lado, né, que você tem que performar, você tem que dar resultado, você tem metas, e de outro não, mas você também tem que ser uma boa pessoa, você tem que ouvir o próximo, olhar atento, senso empático. E como equilibrar isso até para ampliar ou ter saúde mental? Você tocou num ponto ótimo, a questão da saúde mental. Atualmente tem se discutido até uma expansão dessa saúde mental individual para uma saúde social. A saúde social. E essa saúde social, eu diria que é uma grande pandemia, porque as nossas relações estão bugadas. Acho que essa é a palavra que a gente pode usar. As nossas relações ficaram muito prejudicadas por um isolamento proporcionado pelos próprios dispositivos, gadgets, pelo celular, pelo computador, em que você tem um mundo conectado numa tela que está com você. O compartilhamento, eu penso muito, não sou dessa época, né, do rádio, quando o rádio surgiu. Eu adoro a mídia rádio, porque eu gosto de imaginar, então eu gosto de ouvir a notícia e pensar do jeito que eu quero, né? Então, eu não quero uma imposição de cor, e muitas vezes esse contexto ultra realista do digital, a mim, tolhe a capacidade imaginativa que, por exemplo, né, o rádio tem, que você concebe a cena. No passado que você tinha rádio, você ligava, a família se reunia para ouvir num dispositivo coletivo. E hoje é cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Você está no seu quadrado com o seu dispositivo, curtindo você com o mundo. Sim, você está conectado com o mundo, mas de repente você não está conectado com a pessoa ao seu lado. E quantas vezes você não manda um WhatsApp para quem está do seu lado para mandar uma mensagem, olha, atende a porta, e você manda por WhatsApp a pessoa que está do seu lado. Então são complicadores hoje que nos fazem, eu diria que é uma nova sociologia do contemporâneo, uma antropologia do contemporâneo. Eu tenho procurado bastante sobre isso. É como o contemporâneo é o que está em andamento, né? A gente vai falar sobre essa era, talvez em 5 anos, 10 anos, a gente olhe e diga, essa foi a era, assim como várias eras, né? Essa foi a era disso, essa foi a era daquilo, essa foi a era em que a gente conquistou uma autonomia individual para falar com o mundo, e a gente se esqueceu que o mundo é esse mundo aqui real, com as pessoas que estão do nosso lado.
É, é muito, é muito desafiador e interessante num sentido de precisamos estudar mais sobre isso. Você acredita que pais, educadores podem passar essa mensagem do equilíbrio para crianças e adolescentes? Eu diria que todos em conjunto precisam fazer alguma coisa, né? Todos nós precisamos nos. É difícil falar nos conscientizar, né? Vamos tomar a consciência. Como a gente sabe que alguém tomou consciência de alguma coisa, né? Eu vou cobrar, né? A criança precisa desenvolver a consciência. O pai precisa estar consciente da situação. Mas a gente enxerga muito um projeto conjunto. E aí falo à luz da educação para gentileza e generosidade. O que a gente vem estudando nesses 5 anos, os estudos e pesquisas que a gente tem feito, as idas a campo, visitando escolas, visitando universidades, levando um repertório de gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, que são 7 princípios interdisciplinares. A gente tem a certeza de que trabalhar um único princípio, assim como o ditado da Andorinha, não é que não vai fazer verão, não vai fazer a diferença, mas muitas vezes uma única informação se exaure numa única aula, numa única conversa, no ambiente corporativo, numa única iniciativa. Quando a gente expande esse repertório para uma fala integrada, pensando de forma sistêmica, trazendo o pensamento da interdependência de todas as coisas, das consequências também. Então, tudo tem consequência, né? Agir, tem o ser ou não ser, eis a questão aqui, é agir ou não agir, eis a questão. E a gente tem discutido muito e colocado em prática o conceito do sócio transformador. Eu diria que o socioemocional tem sido bem conversado, as pessoas perceberam o que é, né? O que é esse senso sócio, tá dentro do socioemocional, o senso empático, a escutativa, o olhar para o outro, saber que o outro existe. Mas a gente entende que são níveis. Um nível é eu olhar para mim. Que é difícil, não é difícil? No mundo com tanta tela brilhando, dá para que eu vou olhar para mim? Ou se eu vou olhar para mim, eu vou olhar para mim, a minha selfie na imagem, né? E talvez a gente tenha construído nos últimos anos uma sofisticação de qualidade de imagem de nós mesmos, que é essa fachada. O filtro, né? Com filtros, o nosso rosto, mas o que tem para além do nosso rosto? Onde a gente coloca em circulação, não só esse senso de percepção de que outro existe e que eu existo, mas que a gente tem que viver em rede. A gente tem uma escala que é o meu mundo, o seu mundo, o nosso mundo melhor. E a grande evolução disso tudo, né, esse trabalho do senso da inteligência coletiva. Acredito que a gente está ainda alguns anos-luz, sei lá, a gente já está em altas velocidades agora, né, já chegamos na velocidade dos anos-luz. Eu não sei quantificar a distância que a gente está, talvez de galáxias e galáxias, né, de olhar para esse processo e entender que para nossa acho que a palavra é pra gente construir algo em rede, fazer a tão esperada transformação, tem tantos hinos sobre isso, tantas teorias, eu diria teorias e tantos falatórios e tantos blá blá blás de que juntos vamos fazer as coisas de uma maneira diferente, mas o processo começa com o que a gente realmente quer. Então sair dessa imagem do ego que é tão difícil, né, eu preciso me promover, eu preciso ter espaço, eu preciso falar sobre, eu penso isso enquanto estou aqui falando, inclusive com você, né. A quem eu poderia ceder meu espaço de fala para falar sobre essa temática? E como muitas vezes a gente tem que aparecer, mas como a gente faz para aparecer e fazer com que a nossa aparição, a nossa presença seja estimuladora de uma construção em rede? Então, quando você traz essa questão da família, quando você traz essa questão dos educadores, a gente, quando concebeu a educação para gentileza e generosidade, nós pensamos em usar os conceitos de na infância ou o quanto antes. A infância, eu diria que é até mais, hã, relativamente mais fácil de um endereçamento quando a gente pensa em destinação de conteúdo por canais, do que o quanto antes. O quanto antes, muitas vezes, é tarde demais. E esse tarde demais é quando a pessoa ela está cética de que uma transformação pode acontecer, de que um olhar pode mudar as coisas, de que um gesto muitas vezes mínimo, pequeno, uma palavra que você fala para alguém e fala: "Você consegue. Eh, vai que é sua, eu tô com você". E quando a gente para qualquer setor, né, em qualquer circunstância, a gente sai da família, mas se tem alguém que fala assim: "A gente tá junto, eh,
estimular sonhos e não acabar com sonhos, né? Nem sonha com isso. Isso aqui você não vai ter, né? Quantas não são essas falas que a gente vai semeando, a gente nem percebe, mas viramos replicadores desses conceitos que são conceitos, eu diria que negacionistas, né? A gente fala em uma série de desigualdades e a gente precisa olhar para isso tudo e incluir, mas eu diria que a desigualdade de pensamento surge quando uns impõem o impulso, o que não dá, enquanto a gente sabe que se você juntar as energias juntos, fica bem mais fácil do que sós, né? Estar sozinho e estar num grupo, você troca, você compartilha. Então, eu diria, recentemente eu vi uma questão interessante, mais que um fato, né? A palavra é questão, mas uma questão educacional, uma questão cultural, é uma questão existencial. A gente está discutindo, quando nós trazemos esses princípios, princípios de base de estrutura relacional, não a construção de um cenário utópico ideal, mas um pensamento de um ambiente sustentável para que a gente possa viver de uma maneira mais harmoniosa. É isso. Eu acredito que ninguém queira viver, quer ver pior. Você quer ver pior? Você quer viver pior? Você quer. Como a gente faz para melhorar a convivência? Tendo a consciência de que não adianta uns estarem de forma melhor. E é engraçado, eu tô falando, ainda bem que não tem uma tela mental projetando o que está passando na minha mente, quem está passando, né? Porque a gente pensa em. Muitas vezes a gente está promovendo a transformação social, promovendo a mudança de mundo, e talvez essa mudança de mundo olhando para o nosso próprio mundo só, esquecendo que tudo está interligado, que as coisas estão conectadas. Então, ao oferecer materiais, metodologias, ferramentas, da forma como a gente disponibiliza na plataforma, é uma forma, eu diria que mais que uma forma, é um exemplo do que pode ser feito. Nós construímos isso tudo não é uma estrutura. Eu gosto de repetir a questão, não é uma estrutura multimilionária, nós estamos falando, não é sobre. Os recursos são sempre muito importantes e muito bem-vindos, inclusive você que nos ouve, quer investir em gentileza e generosidade, pode vir com a gente, mas acredito que o ponto não é esse. É o ponto de destinação de energia, dessa criação de redes de energia, como essas redes de energia fazem ecoar novos pensamentos. Aí entra o papel da comunicação, que precisa ser múltipla, precisa ser síncrona, porque não adianta eu falar uma coisa agora, aí eu vou falar daqui a não sei quanto tempo de novo, talvez a gente perca o timing, né? Como se diz, né? Perca o tempo, você falou aqui e não, né? A reverberação perde sua força. Então, existem vários fatores de teoria de comunicação que precisam ser colocados em prática para uma mudança, a palavra é outra em inglês também, mas uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. Como é que a gente ultrapassa essa dimensão que está dada, está construída, sem criar utopias e falar, vamos apagar tudo. Eu ouço as pessoas, não, a gente tem que sair desse sistema. Bom, quem conseguir sair desse sistema, me liga, porque eu posso garantir que não tem como sair de um sistema, você pode transformar. A árvore não vai sair do sistema da natureza porque ela está revoltada com o cimento que chegou perto da sua raiz. Tudo é sistema de sistemas, o que a gente vê e o que a gente não vê. Então, como você pode transformar esse sistema para que você, ao viver melhor, você expanda esse formato relacional para as pessoas ao seu redor? E é assim que a gente pensa as nossas práticas na educação para gentileza e generosidade. É bem interessante porque você também tem um podcast, um videocast que conversa com jovens. E a partir desse trabalho que vocês estão realizando há algum tempo já, dá para mostrar, dá para falar aqui para nossa audiência qual é o pensamento desse jovem que é tocado por esse trabalho de vocês? Eu diria diferente, né? Nós somos tocados pelo pensamento desses jovens. Muitos falam em graduações e afins. Eu fico muito feliz em ter eu faço doutorado livre na Universidade das Quebradas e tenho um certificado de desenrolo na gambiarra e traquejo na quebrada. Eu acredito que foi uma conquista muito importante na minha jornada acadêmica, entre outras formações, né? Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo. Recém fiz uma pós em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil, para falar coisa com coisa. Porque a gente fica repetindo muitas coisas, toda criança nasce boa, várias coisas que me inquietavam nesse território. E quando a gente busca fundamentação para fazer quando a gente busca lastro, quando a gente começa a analisar
origem de narrativas, de onde vieram essas informações. E a gente pensa que nós somos os influenciadores, nós estamos emanando informações e que esses jovens estão captando o nosso repertório e devolvendo, a gente se surpreende. Vendo que, por isso que eu chamo de é o meu pós-doc, esse programa, Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, no Observatório do Terceiro Setor. A gente já tem 75 programas gravados. Eu diria que, mesmo como um estudo científico, já teria uma quantidade significativa de uma análise. E são jovens que não tiveram contato prévio, muitas vezes, né, com 10, 11 anos, perceberam que tinha alguma coisa de estranha, de alguma coisa errada, alguma coisa que gerou uma inconformação. Eles estavam inconformados. Não estou conformado com a água suja que tem aqui em Belém. Não estou conformado que tem uma criança com dificuldade de fala e ninguém está fazendo nada por ela. Não estou conformado com a falta de acesso a idiomas aqui na minha cidade, que tem 10 mil habitantes. Esses jovens começaram a fazer alguma coisa. Então, é um sinal de que sim, tem perspectiva e tem esperança. E eles começaram a fazer algo sem recurso, sem captação de recursos, sem investimento, muitas vezes sem um suporte específico, né, sem uma estrutura. E eles agradecem assim, quem você quer agradecer, né? Quem é uma pessoa gentil e generosa? Meu pai, minha mãe, minha professora, minha avó, meu avô, meu tio. E eu diria que aí está o grande aprendizado. A gente fica idolatrando, nossa, eu vou idolatrar os ícones políticos, ícones da economia, ícones, influenciadores da música, o que for. E a gente esquece desse primeiro nicho relacional. Eu sempre pergunto para esses jovens também, você se considera uma exceção? Eu também tenho os meus filhos e falo, nossa, eles dizem, você está entrevistando os uma geração fora, né? De onde vem esses jovens que você entrevista, porque eles são completamente fora, completamente fora. E eu pergunto, vocês se consideram uma exceção? São só vocês? Eles dizem, não, nós somos parte de um movimento. Tem muitos jovens que pensam assim. A gente está pensando assim. E o que eu vejo é que tem mais jovem pensando assim do que nós. Eu vejo que muitas vezes não saber é um grande salto. Você não saber de toda a tramitação política, você não saber de todos os afetos e desafetos, você não saber, porque você olha a situação na raiz da comunidade e não na raiz de eu quero estar no mundo, eu vou investir para o mundo, eu vou aparecer para o mundo, mas você está ali vivendo aquele problema. Outra coisa também interessante, que faz uma diferença muito grande, é exatamente estar vivendo o problema na raça, na raiz, na pele. E não, olha, todo cuidado com o que eu vou falar. Não é assim, estou fazendo um projeto dentro de uma estrutura, não é exatamente o que eu vivi, mas estou trabalhando para aquilo, para melhorar e mudar a situação. Todos esses jovens, eles estão fazendo algo que eles estão vivendo. Muda muito, Débora, porque tem uma jovem, né, que fala de esportes, ela falou assim, não, eu sou um destaque em esportes, mas eu vi que outros jovens estavam indo mal na escola porque não tinham dinheiro para suplemento de esporte. É disso que a gente está falando. Quantas vezes nós fazemos isso? A gente está vendo que do lado a gente pode mudar alguma coisa, mas aí é o tempo, não dá, hoje eu não consigo, deixo para depois. E também uma sensação de que uns sabem e têm acesso e outros não sabem. Esses jovens são um grande aprendizado na troca. Eu falo do jovem representando muitas crianças que a gente entrevista também. Quando a gente vai nas escolas e você ouve uma criança com 12 anos, 13 anos, falando, eu queria ter começado antes o meu projeto, mas antes eu não consegui. E a gente fala, nossa, tem gente com 70 anos falando, puxa, não deu para fazer, ó céus, ó vida, né? Tô aqui com a minha fortuna. Não dá. É esse despertar. E acredito que ouvir é um grande salto. A gente fala de escutativa, mas a gente tem que querer escutar, né? Não adianta propor uma escutativa que você fala, tá, aham, tá, tá, aham, tchau. Que é a escutativa que tá, eu parei pra escutar, nossa, eu dediquei 20 segundos pra te ouvir. Minha escuta foi bem ativa, eu nem falei enquanto eu te ouvia. Não é disso que a gente tá falando. É uma escuta em que você realmente vê como você pode fazer alguma coisa. E nesse mundo em que a gente despertou para a percepção, nossa, tô percebendo que as coisas não estão boas, eu percebi. Percepção, indignação, tô indignada. Nossa, tô indignada com o mundo, com a fome, com a desigualdade, né? Com a disparidade
racional, intergeracional, todos. Estou indignada e eu vou reclamar. Então é a indignação, a percepção, a indignação e a reclamação, o trio. Não gostei, encontro com alguém, começa a descer a lenha, e foi isso, foi terceirizo o problema, né? E foi isso, e se fosse melhor se o outro fizesse. A diferença é que esse aprendizado com jovens e com muitas crianças, eles estão indo direto para ação. Eles estão com menos confabulação e mais ação. Foram lá e fizeram, e é tão rápido, e é tão feliz fazer isso. Fui lá e dei comida, vi que a pessoa não tinha como almoçar durante o evento, e eu fiz uma crowdfunding, fiz uma vaquinha, passei uma rifa, juntei o recurso e agora meu colega consegue treinar vôlei e ele consegue almoçar. E a gente conseguiu suplementos também aqui com o parceiro local. É disso que a gente está falando. O que a gente faz disso no nosso dia? São ações simples, mas efetivas. É isso. Não é eliminar as grandes ações, que elas são fundamentais, né? Ações de infraestrutura, mas é dar valor a essa pequena iniciativa. Às vezes, na notícia, na grandiosidade da notícia, a gente passa aquela coisa assim, não sei quantos, né? Como são as prestações de contas, volume, número, milhões, essas quantificações que muitas vezes desvalorizam as qualificações. E as qualificações são exemplos mais factíveis. Porque quando eu vejo um exemplo dessas crianças, por isso que eu falo que eu aprendo muito, assim, me sinto muito privilegiada, toda a equipe lá de produção, quem assiste, acompanha esses programas, porque é uma dádiva aprender com esses jovens e com essas crianças, visitar as escolas vencedores do prêmio, conversar com as empresas que estão implementando a metodologia, às vezes em territórios completamente fora do radar. Não preciso falar com as Big Five, está naquela empresa super famosa. O mundo é feito de super famosos na minoria. A maioria é de nada famosos, zero famosos, que estão trabalhando, todo mundo trabalhando para a gente comer, para a gente viver, para a gente caminhar, para a gente se transportar e tudo mais. Esse exemplo precisa de espaço. E quanto mais a gente se aproxima disso, mais feliz a gente fica. Porque você fala, olha, é um gesto pequeno, mas é muito grande. Porque eu tô falando de uma vida, de uma pessoa, não de um número num relatório. É a vida de uma pessoa que recebeu um prato de comida, recebeu um suplemento e a vida melhorou. Quantas vidas a gente conta no impacto que a gente faz? Qual é a proporção e a perspectiva dos nossos relatórios quantificados para falar, estou mudando o mundo? Todo mundo tá. Já diz aquela frase, né, de boas intenções, todo mundo tá. Mas a graça, o encanto, né, e são palavras bonitas para a gente trazer o encanto de trabalhar com esses 7 princípios, ir para todos os cantos, e ouvir todos os cantos, e dar voz e vez àquelas pessoas que não estão, eu diria que já imersas numa série de preconceitos, uma série de discursos, uma série de expectativas, de desterritorializações, de uma série de expressões, né, do colonizado, descolonizado, todo esse repertório que a gente se abraça, acha que está falando um monte de coisa, e dá para falar, né? Posso fazer toda uma série de teorias aqui sofisticadíssimas, mas versar sobre isso reflete necessariamente transformar. A gente fala das minorias que são as maiorias, mas esses gestos, desde a infância, eles precisam ser valorizados. Eles precisam ter espaço. E é isso que a gente fica muito feliz em fazer, né? Sempre, eu vou dizer que todo dia, mas é o trabalho da educação para a gente exigir generosidade, mostrar para aquele professor que está numa escola lá em Pombos, dessas escolas que a gente está falando, Caxias do Sul, já ouviu falar? Caxias do Sul, entre outros cantos magníficos desse nosso Brasil, que o professor está lá, aplicando além da matéria do dia a dia, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com todo o protocolo, ele está aplicando gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito, cidadania e muito mais, para fazer transformação relacional na vida daquelas crianças. E a gente tem um prêmio, que já está na 6ª edição, não por acaso. Não, antes da gente do prêmio, vamos depois um recado para você. Isso, para você que está acompanhando o Conecta Terceiro Setor. Terminando essa edição, o convite para que você vá assistir também a esses vídeos dessas entrevistas com jovens, que essas entrevistas podem ser encontradas em 2 lugares. Em Observatório 3 Setor, pela plataforma do Observatório do Terceiro Setor, só dá digitar lá Observatório do Terceiro Setor, e também em gentilezagenerosidade.org.br. Então, tem todos os espaços, pode usar, pode multiplicar,
leva para o seu espaço. Se você está se sentindo, sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, ó céus, ó vida, tô me sentindo deprimido, acabado, o mundo acabou. Assiste faz aleatório. Pode pegar qualquer vídeo, é garantido, não tem caso. Satisfação garantida, não tenho dinheiro de volta aqui, porque a gente não, é tudo gratuito, mas satisfação garantida, você não pode me escrever e falar, não, aqui eu me senti frustrado. Não tem como. É um banho, eu digo que é um banho de perspectiva. É um esperançar. É um banho de noção de emergência, de gente que está lá fazendo, enquanto a gente muitas vezes fica aqui teorizando e filosofando, e o que mais é inquietante, reclamando, né? Reclamando sem fazer nada é bem fácil. Né? Vamos mudar essa chavinha. Vamos falar do prêmio? Explica para a gente o que é esse prêmio. Este prêmio é uma forma de valorizar projetos desenvolvidos pelas escolas que estejam em conexão com os 7 princípios. Nós temos uma metodologia de ensino, e essa metodologia tem 27 planos de aula, então são 3 planos por princípio, e nós temos o que a gente chama de planos de aula do coração. Então tem o disco dos 7 princípios e um coraçãozinho no centro. No coração são atividades para equilíbrio e harmonia da sala de aula, a gente chama de colocar todo mundo na mesma energia, na mesma sintonia. E a escola não precisa usar a metodologia, mas basicamente quem se inscreve no prêmio indiretamente faz algo que é muito próximo do que a metodologia. E a metodologia ajuda a organizar a vida do professor. Então, inclusive, tem um curso de formação de professores aqui na Escola Aberta do Terceiro Setor, né, um curso de formação de 8 horas, várias secretarias de educação, prefeituras, fizeram já convênio para que os professores fizessem seus cursos de extras, seus cursos complementares, formações complementares, utilizando essa formação. Quando a escola utiliza o material, muito bem, ela não é uma formatação de obrigatoriedades, mas ela é um norteador. E nós temos tudo bem preparado, o que fazer antes, durante e depois, todo o processo que facilita uma aplicação em diversas séries da educação infantil, eu diria que até a faculdade, porque nós já temos conteúdo em faculdades e na pós-graduação de maneira extensa, adaptando. Então, é um material bastante flexível, porque traz fundamentos e tudo foi estruturado com base numa plataforma norte-americana chamada Learning to Give, que tem algumas centenas de planos de aula. Nós fizemos uma curadoria, adaptamos para a nossa realidade. Quem está ouvindo aqui já baixou, pode baixar de novo, que a gente já fez uma atualização. Então, está tudo revisitado, revisado. E a ideia do prêmio veio junto com a criação da metodologia em 2020, tanto que já fomos para a 6ª edição. Que é como a gente valoriza o trabalho desses professores. Tem vários prêmios, né? Prêmio Professor do Ano, prêmio Escola de Vanguarda, prêmio de Astronomia, prêmio de Performance, prêmio... Qual o prêmio que valoriza a implementação desses 7 princípios, né, que a gente fala aqui, né, de uma maneira efetiva, para que esses ativos também virem ativos da escola? A gente começou falando de comunicação. No fim das contas, como é que a escola também pode aproveitar esse repertório para se comunicar sobre essa conquista? E assim, Débora, é muito gratificante para a gente, né? Então, as inscrições estão abertas, vão até começo de dezembro, então vale acessar a plataforma, acessar o edital. Sempre os jurados são super qualificados, então é uma equipe de pessoas de diversos segmentos da educação ou do empreendedorismo, do terceiro setor, pessoas da área da cultura, que avaliam os projetos por sua capacidade sociotransformacional. E ao ter contato, no ano passado nós tivemos 130 submissões ao prêmio, 49 projetos elegíveis, e a gente sempre premia primeiro, segundo e terceiro lugares. Ano passado, o primeiro lugar foi um projeto de EJA, aqui de Franco da Rocha, em São Paulo, que desenvolveu na aula de educação artística brinquedos para entregar para uma PAI. Agora imagina, pessoas de todas as idades, de 18 a 70 anos, desenvolvendo esses brinquedos, essa conexão com a PAI, um projeto maravilhoso. O segundo lugar foi um projeto lá em Pombos, numa escola, numa área rural de plantação de abacaxi. Veja a diferença dos projetos, né? Brinquedo, EJA, a PAI. Em segundo lugar, utilizando o abacaxi como uma forma de sustentabilidade ambiental e nutricional, de empreendedorismo alimentar. Tudo do abacaxi foi aproveitado, a casca
e para chá, toda a parte da polpa, para inúmeros processos em que os jovens estudaram muito mais sobre o abacaxi, transformaram o abacaxi. Um grupo veio de Recife, fez uma capacitação com as mulheres da comunidade para que esse abacaxi fosse depois transformado em produtos para vender, que se transformaram em recursos para doar na própria comunidade. Um projeto também muito especial, muito bonito. Em terceiro lugar, um projeto lá em Caxias do Sul chamado Leia para um Animal, em que as crianças perceberam que ler para um cachorro ou para um gato era mais efetivo do que ler para os seus pais. Porque o animal pelo menos ficava assim, e os pais não. Os pais, às vezes, não estavam nem prestando atenção, não estavam nem aí. E aí surgiu um projeto lindo, com pesquisa, com fundamento, com dados, com entrevista com os pais, para perguntar, alguém leu para vocês na sua infância? Você leu para o seu filho na sua infância? Que mundo é esse que a gente vive de trocas? Então, só para ter uma ideia, entre outros tantos projetos que já foram inscritos nessas edições, mais de 35 projetos premiados, e a gente resolveu, há 2 anos, premiar também as escolas de destaque em cada um dos princípios. Logo, a cada ano são 10 premiados, o que é muito especial. Então, as chances de quem se inscreve se amplificam. A escola também precisa saber que o projeto vai passar pelos olhos de várias pessoas muito especializadas, né? E que isso também traz boas perspectivas. E é gratificante ver depois as escolas divulgando isso. Então, inscreva-se aqui, nossa escola está em primeiro lugar no ranking de astronomia e foi uma das escolas vencedoras do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade de Escolas. Quando você pergunta, né, como é que a gente faz essa transformação, a gente tem que falar mais sobre isso. Muitas vezes falar de forma solta é pouco fundamentado. Nessa formatação, Débora, a gente consegue oferecer algo, então tem todo um repertório, tem uma legitimação, tem um reconhecimento, que para além dessa parte, eu vou chamar de uma parte fria, né, a escola, contar para todo mundo que fez isso, que já é uma grande conquista, tem todo o lado afetivo, emocional, que acontece na escola. Depoimentos lindos dos professores falando, eu fazia isso porque eu sei que isso faz a diferença, mas agora eu estou sendo valorizado, é como se fosse olha mundo, eu estou fazendo isso, eu estou mudando o mundo, eu estou aqui em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, eu sou destaque por esse tipo de gesto, e isso é o exemplo. Então essa palavra de dar o exemplo é o que a gente faz na plataforma como um todo. A gente criou a plataforma, todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode oferecer aquilo que tem de melhor para colocar em circulação. E valorizar, como valorizar os jovens tendo um programa, valorizar as escolas e os professores tendo um prêmio, são demonstrações, de novo, naquela linha, a gente não está falando do gigante, a gente está falando não do grande, mas do grandioso. Essa é a diferença. E fica muito essa expectativa, o maior prêmio. O nosso olhar, assim, como eu vou mudar a vida desse professor? E a gente vai lá entregar, né? Chega lá e fala, olha a mudança que a gente fez nessa região. A gente nem imagina. Sem sair da cadeira, a gente não imagina muita coisa, né? No sentido de, não de locomoção e sendo bastante inclusiva aqui nessa fala, às vezes a pessoa literalmente não pode sair, mas é no sentido figurado. Será que a gente não pode pensar além em onde podemos chegar, que tipo de transformação, que tipo de impacto e que voz nós faremos ecoar? Porque só contar a nossa versão, o prêmio foi lindo, tivemos 130 submissões, isso é um tipo de história. Mas eu prefiro, do prêmio, deixar os professores falarem. A professora que falou, eu vou desmaiar, porque eu tô tão emocionada, que eu tô sendo reconhecida por isso que eu faço, que muitas vezes no dia a dia não é reconhecido. É isso. Essa é a nossa, eu diria que essa é a nossa energia para todos os dias. Vou usar uma frase que a publicidade usa muito. Isso não tem preço. Isso não tem preço, exatamente. Tem muito valor, mas não tem preço. Marina, o Conecta Terceiro Setor ele fica publicado no YouTube, por isso ele é atemporal, mas vamos falar da Semana da Gentileza e Generosidade 2025. Por favor, o que você pode dizer para a gente sobre ela? Eu posso dizer que a gente resume toda essa nossa conversa aqui na Semana Nacional. Por que criar uma Semana Nacional? Claro que com uma formação que já contei para vocês, que é uma formação de comunicadora, algumas décadas, 3 décadas, de mercadologia, professora sobre esse assunto, mais uma equipe especializada nisso, né? Eu fiz todo o nosso time lá da Umbigo do Mundo, que já vem com essa experiência e que dedica desenvolvendo o seu projeto social, Educação para Gentileza e Generosidade, para oferecer de maneira gratuita para toda a sociedade esse repertório. Quando nós criamos 7 princípios, não foi por acaso, a gente já pensou. Um princípio para cada dia da semana, em breve a gente lança a nossa semana. E assim, a gente tem 5 anos,
indo para o sexto ano, a semana agora vai para a sua quarta edição, e é uma forma de reunir toda essa história em uma semana. Veja, tem muita história para contar. A gente falou aqui de 75 jovens, de 35 escolas, de quantas andanças a gente fez, quantos professores formados aqui no curso da escola, não sei lá, na casa centenas, né, centenas de professores, quantas pessoas impactadas em eventos, palestras. Como a gente conta essa história toda? É desafiador você resumir nessa economia da atenção. Me ouve que eu quero te contar, olha só o que eu tenho de maravilhoso. 75 jovens falando. Eu vou deixar a pessoa tonta, né? Porque aí você começa a colocar essas vozes todas. A semana começou de uma forma bem megalomaníaca, né? Tem alguns eventos nossos, por exemplo, o Dia de Doar, que tem um dia, a gente começou, nosso laboratório foi o Dia de Doar, e também somos um spin-off, né? Um desdobramento do Dia de Doar, com o Dia de Doar Kids, que virou Educação para Gentileza e Generosidade, e que celebra essa semana, tendo um dia por princípio, mas na verdade só de forma simbólica, a gente celebra todos os princípios, e trazendo todas as informações do que a gente tem na Educação para Gentileza e Generosidade como informações durante essa semana. Por exemplo, as inscrições do prêmio, nesse programa que está aqui no espaço-tempo, determinado. Espero que a nossa sequência continue. Quem assistir esse programa, se for por uma cápsula do tempo, não sei quanto tempo, que continue existindo, vai para a 6ª edição. A semana acolhe também estudos e pesquisas. Por exemplo, nós vamos divulgar os resultados da 5ª edição da pesquisa 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo. Então, já temos 4 edições, já fizemos o cruzamento desses dados até 2023, 20, 21, 22, 23. Resolvemos dar um respiro de um ano para evitar até aquela sensação de vício na resposta, né, e tudo mais. Agora, já estamos com um novo estudo. E isso traz um comparativo, como foram esses primeiros 4 anos, passando por uma pandemia, inclusive, o que foi esse respiro, né, e como agora a gente analisa, entende esse repertório da percepção de crianças e jovens sobre 3 coisas que elas querem melhorar no mundo. É muito interessante a forma, parece mágico, né? A gente não tem categoria, a criança e o jovem não escrevem categoria 1, e você escolhe. Não é algo em que você tenha escolha, você tem um espaço em branco, é uma pergunta aberta. E coincidentemente, curiosamente, dentro desse mapa do imaginário coletivo, os endereçamentos estão muito em linha com o que a gente tem todos esses anos. A gente tem categorias estruturadas, mas o jovem responde, por exemplo, desigualdade, preconceito. E a organização segue esse caminho. Nós vamos falar também sobre a aplicação dos indicadores dos 7 princípios dentro de ambientes de trabalho, porque nós temos lá um espaço dentro da plataforma para materiais para ambiente de trabalho. Lembrando que empresas, organizações, tudo, de 1 pessoa, de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, são espaços de trabalho, assim como uma escola, um ambiente de trabalho. Você não vai falar com um professor usando o plano didático, né? Esse material didático vai para os alunos. E tem dinâmicas de desenvolvimento humano com tutoriais, diversos materiais. Teste dos 7 princípios, manual de conhecimento e autoconhecimento, oráculo, além de inúmeros vídeos, materiais, estudos, matérias, artigos, inúmeras publicações para a gente trazer esse endosso. Então, a gente divulga isso durante a semana também. Então, lá no Mato Grosso, uma propriedade rural, e também uma implementação, a gente teve um trabalho de 1 ano e meio implementando os princípios dentro da base de gestão gestão de pessoas, com a aplicação dos indicadores. Então, também é algo muito especial, né, ter essa concretização. E a semana, além dessas notícias todas, a gente tem os nossos conversas, né? Esse programa estará lá também, né? Na grade de programação. A gente tem conversas com profissionais de áreas bastante distintas para discutir, como a gente está fazendo aqui, sobre segmentos que muitas vezes não estão na pauta quando a gente restringe a fala do terceiro setor ou a fala de algumas questões sociais. Lembrando que relações humanas e 7 princípios cabem em todas as áreas. Na área da educação, na área do treinamento de equipe de vendas, por exemplo, a gente vai ter uma entrevista assim, questões políticas, dentro de uma estrutura governamental. Como é que você faz para aplicar uma política pública falando de 7 princípios de educação para gentileza e generosidade? Então, é essa nossa dentro do ambiente midiático, como é que a gente trabalha com isso? Então, é um território, são 7 entrevistas e lançamentos e afins. E esse ano a gente tem a participação especial dos Barbatuques. Então, nós vamos ter barbatuques musicando, tocando, gestualizando, ritualizando a semana. Todos os dias tem um vídeo especial feito pelos barbatuques, que são nossos apoiadores culturais nessa edição. E essas conquistas entre uma rede muito grande, né? A gente tem
pessoas de todas as frentes e organizações e empresas, cada um contribuindo como pode, multiplicando, divulgando, fazendo acontecer, fazendo circular. Tem um mapa muito interessante, né, e eu gosto de mostrar o que a gente chama de interdependência de públicos, né? Então, se a gente olha para um circuito como esses aqui para a gente é um grande salto. A gente conseguiu compactar a educação para a gentileza e generosidade em frente e verso. Foi um trabalho de concisão para você que tem uma organização e tem essa dificuldade. Como é que eu conto uma história? Um bom exercício é tenta colocar em frente e verso. Leva um tempão, mas é bem, como dizer, traz um conforto para uma comunicacional muito grande. Então, é assim. Não adianta fazer mudança social se eu falar só com a criança, né, que está aqui nesse eixo central aqui. A gente tem que falar assim, a gente tem que falar com todos os públicos. E assim a gente fala com as crianças, com as famílias, com as escolas, com os jovens, com os ambientes de trabalho, com a comunidade, com o ambiente midiático, oferecendo repertório, materiais, posts. A gente tem os embaixadores das mais diversas áreas, trazendo reforçando nas suas redes. Então é um trabalho do começo que a gente falou. Como é que eu posso trazer essa experiência da vivência do meu local, o que hoje chamam até de micro-influenciadores, do micro-influenciador que é você. Você é um micro-influenciador. Todos nós somos micro-influenciadores. Se a gente pensar nessa ótica, a gente pode fazer muita diferença compartilhando com alguém, falando desses princípios. Você pode ir no caminho da valorização. Puxa, eu te valorizo, Débora. Olha só, é o que eu tenho na semana. Você também pode ir no caminho, se a pessoa não está percebendo. É aquela indireta, amiga. Olha, essa é uma semana da gentileza e generosidade. Que tal eu conhecer esse material? Tem várias formas, depende da sua abordagem. Seja sempre gentil e generoso, mesmo que você seja estratégico. Né? Mas é importante fazer circular. E muitas vezes as pessoas não estão agindo da forma que você espera. Né? A gente sempre espera do outro e muitas vezes a gente esquece de olhar para nós. Né? Estou sendo gentil comigo, com o outro, antes de esperar que o outro seja gentil comigo? O que eu estou colocando em troca do que eu estou recebendo? Então, refletir sobre como a gente está agindo, né? E o que a gente pode colocar em circulação para melhorar a situação. Tem vezes que você pode fazer mundos e fundos, você pode perceber que ali está difícil. Então, ao invés de dar um passo à frente, dê um passo para o lado, mas ofereça ajuda mesmo assim. Né? Tentar, se a porta estiver definitivamente fechada e a pessoa não estiver aberta a nada, então ela está num outro momento, mesmo assim ofereça ajuda, veja se a pessoa está num momento crítico, como você citou, a questão de saúde mental, aí como a gente pode fazer esse trabalho. E a gente tem musiquinha, a gente tem um dos nossos parceiros, implementadores do ambiente corporativo, falou, na Semana Nacional, a gente vai colocar musiquinha na entrada dos colaboradores todo dia. Aí no fim do dia eles falam, aquela música ficou na minha cabeça. É isso que a gente quer, ficar na cabeça, é isso, né? E a gente tem ferramentas que podem ajudar, claro, não de forma divertida, de forma inclusiva, especialmente de forma participativa, para que esse repertório seja percebido como algo valioso, como algo que vai fazer diferença, né? E que essa semana sirva de reflexão e de prática para o ano todo. Refletir sobre isso, como é que a gente chama atenção para isso e tá todo mundo convidado a divulgar. A semana acontece de 1º a 7 de outubro, porque é o chamado mês das crianças, e a gente sabe de um grande analfabetismo sociotransformacional na criança que existe em cada um de nós. Então a gente lembra essa semana, que muitas vezes vai para o consumismo, né? Versa por, vou mimar meu filho, então vou entregar o que você quer. Ah, meu filho, minha filha. E a gente também, na nossa grande criança, e essas questões de maturidade, daria para fazer uma outra conversa para falar só sobre isso, né? Que a gente se infantilizou em muitas questões, os mimimis ficaram amplificados, a nossa resiliência talvez tenha diminuído porque a nossa troca com o outro diminuiu. E quando a gente troca com o outro, a gente também amadurece, a gente se fortalece, a gente testa e trabalha o argumento, a gente tem que experimentar ceder, se for impossível. Agora, se nem tem esse espaço para diálogo, aí fica difícil. Então, a semana é esse clamor para, de forma leve, divertida, tudo colorido, gente, os materiais são bonitos, coloridos, estão lá disponíveis o ano inteiro, se quem quiser baixar em outro momento, mas eles estão sinalizados de 1º a 7 de outubro, mas tem material para o ano todo. O que a gente brinca assim, não seja por falta de material. Então não venha dizer que não tem material, não tem repertório, porque material é o que tem na plataforma, assim, não vou falar que tem tudo, porque
aí seria um exagero, mas tem bastante coisa. Dá para trabalhar por um bom período, em casa, na escola, na família, você com você. Isso já é um bom começo. Começa você com você e aí você vai ver. Faz o teste, né, o teste dos 7 princípios, lê o manual de conhecimento e autoconhecimento e se pergunta, né: "Será que eu sou generoso? Sou generoso comigo? Sou generoso com os outros? Como é que eu posso trabalhar a generosidade e trabalhar com mais generosidade?" Essas e outras perguntas estão no manual de conhecimento e autoconhecimento, que é muito sucinto. E diz o ditado, né, tem um ditado que diz: "Fiz a carta longa porque não tive tempo de fazê-la curta." A gente fez um material bastante compacto, sucinto, porque a gente dedicou muito tempo para isso, para que uma criança possa abrir o material e falar: "Ah, entendi." E pode ser pós-doc, pode ser centenário, pode ser C-level, pode ser o que for. Isso não garante que a pessoa foi letrada nesse território, mas a pessoa vai ler também e ela vai entender. Tanto que a gente aplica nossos materiais, nossas dinâmicas na pré-escola e em dinâmica de desenvolvimento humano junto a gestores nas empresas. O mesmo material. Essa é a complexidade de você tocar o coração, porque a gente está tocando num território que precisa ser despertado, né? Para quem quer as informações, eu sei que você já comentou, mas de novo, por favor, o endereço da plataforma. Sempre é tempo. Gentilezagenerosidade.org.br. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, @gentilezagenerosidade. Todos os seguidores são bem-vindos. Acompanha, bem interessante. Tem muito material, inclusive com dados científicos, e a gente percebeu que a ciência é uma excelente ferramenta de convencimento, né? A gente falou muito desse como eu faço a comunicação legitimada, a comunicação da reputação. Então, a gente tem estudos de diversas universidades, não vou citar aqui para fazer merchandising pelo mundo, mas sempre que a gente cita uma internacional, o pessoal fala: "Oh, é da nossa, puxa, então eu confio." Mas são estudos científicos mostrando que realmente, para quem tem alguma dúvida, isso faz muito bem. Faz bem para a nossa saúde física, mental, espiritual, relacional, social. Faz bem literalmente para o nosso coração. Ai, mas que coisa boa, né? Fica bem aquela coisa assim: "Ai, tô falando só de bondade, de ser bonzinho." Não, não. A gente tá falando de bem-estar e qualidade de vida e longevidade. Então, as pessoas que colocam isso em prática, quem pratica sabe do que eu estou falando. Quem não pratica vai ficar com vontade agora para falar: "Não, eu também quero." Essa questão de longevidade e qualidade da saúde do seu coração tem todo o estudo neurocientífico, não por isso fui estudar, até para falar com mais propriedade, né? Estudei a neurociência. Tem essa neurociência do afeto, neurociência relacional, neurociência do que se chama efeito warm glow, e a gente vai ter essa publicação também disponível em breve na plataforma, sobre como você desenvolve o protagonismo, mapeando esse efeito, o protagonismo infantil que a gente estudou, mas eu diria que o protagonismo em qualquer idade. O efeito warm glow, que é um efeito que faz com que a gente se sinta warm, do inglês, né? Warm é um quente, glow, brilhante. Então, as pessoas que colocam isso tudo em prática se sentem, sabe aquele calor no coração, mais ou menos isso? Você sente aquele calor no coração, quem não sentiu ainda, não sabe o que tá perdendo. Tem muita coisa boa nessa vida, posso falar, muitas sensações muito boas, mas essa sensação desse calor no coração, quando você faz a transformação, ela é muito boa, ela é muito boa. E tem ciência por trás disso, neurotransmissores, a questão da bioquímica, inúmeros processos. Nesse estudo a gente estudou as janelas de oportunidade na infância, na adolescência e toda a parte da neuroplasticidade na fase adulta. Sim, dá para aprender isso mais velho se você não passou teve uma infância traumática, ninguém falava disso, só passou por privações, nunca teve a oportunidade de ter um compartilhamento, não teve um exemplo por perto disso, ou se teve exemplo, isso não era valorizado. Se no ambiente de trabalho você foi massacrado e era tratado como bonzinho e afins. Então, vale ver o que a ciência traz disso, essas janelas de oportunidade e esses dados que falam que sim, faz bem pro seu coração, porque quando você, dependendo do que você circula no seu corpo, né, toda essa parte vinculada aos neurotransmissores, a hormônios, uma série de coisas que circula. Isso é gerado pelo ambiente externo também. Tem os seus fatores genéticos originais, e precisamos lidar com isso, o que herdamos, né? Muitas vezes não há muito o que fazer, você administra e trata, mas tem todo um lado de comportamento, como a gente reage à sociedade, como a gente reage ao estresse, essas crises todas agora, né, de burnout, estafa generalizada, a tal da sociedade do cansaço, que tem muita teoria sobre isso também. Como é que a gente muda isso? E como é que a gente se sente bem compartilhando
A gente pensa que a gente só se sente bem recebendo, né? Eu preciso receber. Mas quando você começa a compartilhar e você percebe a rede de trocas, a economia dadivosa que é toda essa rede de trocas, é uma outra perspectiva. Então, meu convite a todos é que experimentem gentileza-generosidade.org.br. Tem muitas informações, acompanhar, sempre pode surgir alguma novidade, afins, e aos céticos, acompanhem esses posts que são de dados científicos, falando de viver mais, falando de efeito cascata e bem-estar, falando desse efeito warm glow, né, que você se sente brilhante, e o seu papel de inspiração. Muitas vezes você está se subestimando como um transformador social. Está deixando de lado um potencial de fazer transformação por falta de informação. Não seja por isso, de novo, a informação está dada, na plataforma tem vários dados, e que a minha mensagem é sempre essa, né? Que a gente se lembre que cada um de nós é um agente de transformação. Depende da forma como a gente se vê. Depende da forma como a gente vê no nosso redor. Para o mundo ver a gente tem que se ver primeiro. E a gente vai tecer essas estruturas. Na dúvida, já sabe, gentileza-generosidade.org.br. Muito bom, muito bom. E você que é gestor do terceiro setor, que é gestora do terceiro setor, educador social, educadora social também, acesse lá a plataforma Gentileza e Generosidade e coloque em prática todos os ensinamentos de conhecimento que eles disponibilizam lá para a gente. Marina, obrigada, né, por estar aqui com a gente mais uma vez, né, por compartilhar, para além da informação, conhecimento também. Muito obrigada. Uma grande alegria novamente estar com vocês e sempre muita inspiração. As trocas são muito enriquecedoras. Muito obrigada. Sempre, sempre, sempre. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. E eu já te convido para que estejamos juntas na próxima edição. Um abraço e até lá!